Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é só começar e o assunto de hoje é refatoração e lógica. Pessoal, é o seguinte, esse vídeo aqui é um vídeo que vai iniciar uma série sobre refatoração aqui no canal, que é até atendendo um pedido aqui de uma viajante nossa que pediu para que a gente explorasse mais o tema, que é um tema tão relevante no nosso dia a dia, é um tema tão importante, né, na análise e desenvolvimento de sistemas. E a gente acabou abordando esse tema num vídeo aqui do canal, utilizando o nosso programa de milhagem que está lá na playlist de C Sharp, né? E aí, então hoje eu vou começar a partir desse vídeo aqui uma série, tá? Sobre refatoração, envolvendo lógica, refatoração de uma forma geral. E esse vídeo, assim como os outros, vai estar na playlist de lógica de programação do canal, beleza? Então é o seguinte, se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, divulgue o canal. Se você não é inscrito e gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. E vamos em frente na nossa viagem, galera. É isso aí. Então vamos lá. Primeiro vídeo da série, eu vou trazer o caso 1 aqui. O caso 1, o que nós vamos tratar nesse caso 1? Refatorar teste onde duas condições são verificadas como verdadeiras usando ifs alinhados. Então é o seguinte, esse primeiro exemplo aqui, gente, é um exemplo muito simples, que vai envolver lógica de programação, mas ele é importante por quê? Porque ele vai conseguir nos mostrar como que o nosso código pode ser mais eficiente toda vez que eu precisar usar ifs alinhados, né? Então, como que eu posso reduzir, por exemplo, o número de testes que eu preciso fazer dentro de condições de estrutura if para que eu possa ter o meu código sendo mais eficiente, tá? E aqui, ó, eu vou restringir onde a verificação de duas condições são verdadeiras, ou seja, aqui a gente vai envolver o operador de lógica e, né? Então eu tenho uma condição e outra condição, né? Então eu vou restringir esse primeiro exemplo a dois testes verdadeiros, né? A duas condições que são verdadeiras, tá? E para isso eu criei um projetinho lá no C Sharp para a gente poder verificar. Então, sem mais delongas, vamos lá para o C Sharp para a gente ver como isso funciona. Então, beleza, está aqui o nosso projeto. Deixa eu até fazer uma coisa aqui, que eu estou com uma instância dele rodando, eu vou fechar, tá? Então está aqui o nosso projeto refatorar. E olha só, o que a gente vai fazer aqui nesse caso? Ó? É um programa muito simples que vai verificar se um determinado número é maior que outros dois. Tá? Então eu fiz aqui primeiro um código onde eu faço uma verificação, né, de uma forma utilizando os ifs alinhados aqui, e logo abaixo eu faço esse código refatorado. Então eu vou deixar esse breakpoint aqui porque a gente vai utilizar a nossa condição tanto de teste inicial quanto refatorado no mesmo código, ok? O que eu vou fazer aqui então? Vou colocar esse programa para rodar. E aí o seguinte, olha lá, digite o primeiro número. Então eu vou colocar aqui um número, tá? Vou colocar aqui o número 1, por exemplo. Vou colocar aqui o número 2, por exemplo. E vou colocar aqui o número 3. Beleza, ele parou aqui no nosso breakpoint. A gente já está, né? Eu já estou exibindo aqui para vocês a aba locals das variáveis, né? A gente já verifica isso. E olha só, primeiro teste que eu vou fazer. Eu testo entre parênteses se x é maior que y e depois eu testo, olha o operador i aí, né? Se x é maior que z. E o que está dizendo aqui? Ó? X é maior que y, ele é falso, e x é maior que z é falso. Então, falso e falso dá falso, beleza? Lembrando aí da tabela verdade, né? Que a gente estuda aí para fazer a lógica de programação. Então, muito bem, eu vou aqui agora, deixa eu só, aí, eu vou aqui agora dando no F10, então essa condição é falsa, olha só, então eu testei se o x era maior que y e se o x era maior que z.
Aí eu fiz um else if, olha aqui, um if aninhado, onde eu vou testar se o x é menor do que o y e o x é menor do que z. Essa condição ela é verdadeira, olha só. A gente vai ver que ela é verdadeira, olha só. Né? 1 é maior que 2, 1 é menor que 2 e 1 é menor que 3. Então ele vai parar aqui, ó, passo 3 do nosso, passo 2, perdão, né, do nosso código. Então ele escreveu lá fora passo 2, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Vou parar novamente, porque senão a gente já vai chegar na parte do código refatorado. E aí eu vou fazer mais um novo teste, por exemplo, 3, 2, 1. Tá. X é maior do que Y e X é maior que Z. Olha só, ele entrou aqui, ok? Então, a lógica é essa, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que o número do meio seja maior. Então, eu vou colocar 1, 5, por exemplo, e 3. Ok. Então, já estamos no breakpoint. Então, o que vai acontecer? Olha, x é maior que y e x é maior que z. Não é. X é menor do que y e x é menor do que z. É. Olha aí. Só que olha o que está acontecendo. Nós estamos testando aqui o x. Nós não testamos, por exemplo, o y, que é o número que eu coloquei como maior. Tá vendo? Então aqui, ó, já tem aqui um ponto de observação para a gente fazer no nosso teste. Eu coloquei o y como maior porque eu queria que ele testasse o y em relação aos demais. Então veja, y é maior do que x? É. E y é maior do que z? É. Só que ele não chega aqui, por quê? Porque eu estou fazendo o teste do x primeiro. Então, olha só, como que é importante a gente observar a lógica, né, que a gente está escrevendo. Então, como que eu resolvo de maneira mais prática esse problema? Vamos analisar toda a parte do código que está escrita aqui. Olha só, aqui eu testo se o x é maior que y e x é maior que z. Aí eu fiz um else if, falando se x é menor do que y e x é menor que z. Aí depois eu fiz um else if, onde eu faço o mesmo teste para o y. Você pode ver que tem a mesma lógica, né? Ele vai ser maior. Depois eu faço um outro else if, onde eu verifico se o y é menor. Então, assim, na verdade, esse, dependendo do que eu informar, nunca vai ser chegado aqui. E depois eu faço o mesmo teste para o z. Olha só, z maior que x, z maior que y. Então, por exemplo, se eu digitar lá um z como maior, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai testar o x primeiro. Então vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 8. Olha lá, o que ele vai fazer? A mesma coisa que ele fez, ó. Ele falou que o x não é maior, ele está vendo que o x é menor? É. Aí ele vai lá e morre aqui, certo? Então o que eu estou querendo dizer com isso, né? Ele nunca vai chegar no passo de testar essas condições aqui embaixo, dependendo do que eu escrever. Então isso aqui, ó, é um desperdício de código, tá? Essa forma aqui não tá legal, isso aqui não tá legal, não tá escrito da melhor forma, beleza? Então, outro detalhe importante que a gente precisa levar em consideração é o seguinte: quando a gente testa ifs alinhados, né, melhor dizendo, quando a gente testa ifs alinhados, é importante a gente verificar o seguinte: o que eu preciso testar? Eu testo o que é exceção ou eu testo a condição normal, né? Então é importante a gente procurar escrever também o seguinte: se eu posso fazer um teste que de cara ele já vai sair, então eu posso escrever um código onde eu faço o teste, eu faço uma verificação e posso pular um monte de etapas também, tá? Então isso é um outro ponto que a gente tem que ficar atento.
Tá, e se eu for agora olhar o nosso código refatorado? Então vamos ver aqui o seguinte, ó. Eu vou comentar isso tudo aqui, beleza? Como é que a gente comenta um bloco maior, né? Vamos lá. Barra, asterisco, início do comentário, né? E aqui, asterisco, barra. Beleza. Comentei toda essa parte, né? Para a gente poder testar agora o nosso programa refatorado. Olha só que legal. A refatoração, como é que ela ficou mais simples. Quais são os testes que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando se x é maior do que y e x é maior do que z. Se ele for, ele entra na condição 1. Se ele já não for maior, eu passo a testar o y em relação ao z. Por quê? Porque eu já vi que maior do que o x, eu já vi que o x não é maior do que y. Então o y é menor. O x é menor, né? Nesse caso, o y é maior. Então se o y é maior, eu verifico agora o y em relação ao z, porque eu já sei que o y é maior. Então se o y for maior do que z, aí eu faço uma condição passo 2. Beleza? E se ele não for maior do que z, significa que o z é maior do que o próprio y. E aí eu faço uma condição passo 3. Então observa o seguinte, observa que eu fiz aqui, escrevi aqui de uma forma muito menor e eu vou ter o mesmo efeito, vou ter o mesmo resultado de teste, né? Eu vou ter o resultado esperado, que é o que eu queria fazer, né? Testando todas as condições. De novo, ó, se o x é maior do que o y e o x é maior que z, significa que o x é maior que todo mundo. Se não, lembrando que nós estamos levando em consideração só as condições verdadeiras, tá? Tem que ser as duas condições, tem que ser como verdadeiro, beleza? Então, se o x não for maior que os dois, né, do que o y e o z, significa que o quê? Significa que o y já é maior que x, ok? E aí eu estou falando, se o y for maior que z, olha só, então o y ele já é maior que x, e se ele for também maior que o z, passo 2. Se não, o z agora é maior do que o y, tá? Ah, mas você não testou, por exemplo, se o z é maior do que o x. Já está testado aqui em cima. Então olha aqui como que ficou muito mais prático. Então vamos tentar usar os exemplos que a gente usou lá. Ó. Vamos lá, vamos aqui dar um play aqui e vamos usar os mesmos exemplos que nós usamos. Olha, foi 1, 2, 3. Passo 3. Ah, por que fez isso, né? Porque eu não coloquei break aqui. Pera aí, só um momento. Eu comentei e não coloquei o break lá. Mas ele testou chegando na terceira condição. Vamos lá de novo. Refatorar, olha lá. 1, 2, 3. Ok. Parou no break. Então, x é maior do que y? Não. X é maior do que y e maior do que z? Não. Y é maior que z? Não. Então z é maior que todo mundo. Beleza? Então nós usamos aqui 1, 2, 3. Depois a gente usou... Foi 1, 5 e 3, né? Foi 1, 5 e 3. Vamos ver esses valores aqui. 1, 5 e 3. Então estou colocando que o y é maior agora do que os outros dois. Então, ó, x é maior do que y e x é maior do que z? Não. Y é maior do que z? É. Passo 2. Beleza, olha aí. Chegamos no passo 2. E, de igual forma, se eu colocar
3 e 8. Olha lá. X é maior do que Y? Não. Y é maior do que Z? Não. Então vai cair no passo 3, olha só. Passo 3. Tá vendo? Então o meu teste ele ficou muito mais aprimorado, né? Ficou muito mais aprimorado. E aí é o seguinte, aquilo que eu falei, se você precisa dentro de uma estrutura de ifs aninhados testar a exceção, testa essa exceção primeiro, né? Porque se a exceção não acontecer, se a exceção acontecer, você testando a exceção, você já sai de todos os testes do fluxo. Se não for a exceção, você vai fazer o fluxo, tá? Então, o que é mais importante eu perceber aqui nessa estrutura, nesse vídeo, né? Olha só como que a gente pode, às vezes, escrever um código que pode ser muito menos eficiente, né? Às vezes, na nossa cabeça, a gente está pensando, ah, beleza, tem que testar isso, 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 isso. Ele pode ser muito menos eficiente, pode ser que eu não alcance nem a parte que eu quero, e aí, olha só, lembrando, né, gente, o exemplo aqui ele foi restrito a condições verdadeiras, né? As duas condições têm que ser verdadeiras, mas foi só para dar um primeiro exemplo aqui de uma situação que às vezes é muito comum, né? Mas isso é muito primário, Gustavo, isso aí é fácil da gente perceber. Galera, a gente tem que pensar o seguinte, o canal é para todo mundo, né? E a gente colabora muito, colabora bastante, né? Mostrando exemplos e tal. Então pode ser que alguém que está começando aqui a trilhar a sua jornada no desenvolvimento, na análise de sistemas, cara, pegou um exemplo disso aqui e ficou ali batendo cabeça e tal. Então, assim, isso é bom para exercitar, né? E como eu falei com vocês, vão existir outros vídeos, outros exemplos. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ficado claro. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Até a próxima!